Nada é impossível desde que você acredite. Eu descobri que o poder da iniciativa é você fazer quando você não é mandado. Um dos principais fatores das pessoas que têm sucesso hoje não é o que acontece com elas. É back to basic, algo do tipo, volte pro básico. Foi nas vendas, Duque, que eu descobri que eu podia financeiramente ser mais e melhor. Iniciativa é chave para a oportunidade. A gente nasceu para ser próspero e abundante. Cabe você. Fala, notável! Duque na área! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do DuqueCast, o seu podcast de carreira, gestão e negócios. Então seja bem-vindo aqui a esse projeto. É uma grande honra, uma grande alegria estar compartilhando com você e com outros especialistas aqui vários conhecimentos, várias práticas, estratégias para que você possa adotar na tua jornada profissional. Antes de eu apresentar a minha convidada de hoje, eu quero já dar algumas missões aqui para você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube, faça isso agora, ative o sininho, compartilha com os amigos, porque esse projeto aqui é para você desenvolver o máximo da sua performance, do teu desempenho profissional. E também escute a gente dentro das principais plataformas de podcast. Então, se você está aí no teu trajeto para casa, no teu trajeto para o teu trabalho, aproveita para ouvir as dicas dos especialistas que a gente está trazendo aqui no nosso podcast, tá bom? Então, dado o recado, deixa eu aqui então falar um pouquinho aqui da minha convidada, mais do que especial, né? A nossa convidada de hoje é a minha querida amiga Cíntia Almeida, ela que é filha, esposa, mãe, empreendedora, dona de um salão de beleza, ela é presidente também do Sim Beleza PE, professora, líder, e também tem a parte técnica aqui dela, né? Que ela é formada em comunicação social, com extensão em alguns outros aprendizados, como marketing, gestão de pessoas, gestão de qualidade, vendas, né? Se considera sempre uma pessoa determinada, ousada, criativa. Mas, antes de tudo, muito otimista e grata pela vida. Gente, com vocês, Cíntia Almeida. Oh, obrigada, hein? Que chique, Duque. Que bacana ter você aqui. Muito feliz, viu? Obrigada. E olha só, eu esqueci de um detalhe aqui, a elegância dessa mulher. Olha só. Ah, é? Cíntia, você é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração. A gente fez alguns trabalhos já juntos, Sim. né? Você foi uma aluna em um curso de oratória meu, depois eu tive a oportunidade de conversar com a tua equipe também, lá no projeto maravilhoso que você faz no teu salão. E de lá para cá eu tenho acompanhado muito o teu trabalho, né? O quanto que você tem buscado conhecimento. Olha só, você falou aqui de algumas formações, mas você sempre está nessa busca, nesse desenvolvimento. E o que eu quero bater o papo hoje com você aqui é sobre essa parte do empreendedorismo feminino, né? Sim. Como você criar uma marca, seja profissional, uma marca como empresa, que cria essa diferenciação para os seus clientes, né? Então, quando eu pensei no nome, eu falei isso com você, eu falei assim, quando eu pensei um nome para falar sobre empreendedorismo feminino, o seu nome foi o que veio na minha cabeça, porque você está o tempo todo nessa busca. Mas vamos lá, vamos começar falando aí quem é a Cíntia, de onde que a Cíntia veio, de onde que veio essa paixão sobre o empreendedorismo. Vamos bater esse papo. Menino, bora lá. Então, Duque, primeiro deixa eu te contar, né? Eu sou de Duque de Caxias. Terra boa ali, né? Terra boa, né? Então, a minha infância, ela foi muito divertida. Ela foi uma infância de brincar. Então, eu vejo que essa característica do empreendedorismo, ela vem desde quando eu era pequena mesmo, né? Porque a minha família, ela não é uma família que tem médico, que tem advogado, que tem contador. Não existe isso na minha família. Na minha família, camelô, meu pai foi camelô, né? Então, meu avô, ele teve uma barbearia junto com o irmão, mas o meu avô, ele sempre foi muito criativo, ele era aquele cara que ele sentiu vontade de ter na casa dele uma sinuca, ele foi lá e fez, ele construiu a própria sinuca dele, e eu via isso acontecer. A minha avó, ela fazia bolo para fora, né? Ela fazia flores para vender, e assim eu fui construindo toda essa minha
esse meu comportamento, né, de que nunca nada é impossível desde que você acredite, desde que seja moral, desde que seja ético, desde que seja honesto, certo? Tudo que você precisa fazer é tentar, né? Então, lá na frente, muito depois, já agora, perto, eu vim descobrir que é uma das maiores características do empreendedorismo, é o poder da iniciativa, né? Então, assim, se você não faz, fica difícil. Só que não é só isso. Eu descobri que o poder da iniciativa é você fazer quando você não é mandado. A tal da proatividade, né? A tal da proatividade que todo mundo fala, que é bonito, né? Mas a gente vai desconstruindo isso e vai entendendo como é isso na prática. E eu fui mesmo nessa questão dessa observação, me entendendo, me conhecendo e me desconstruindo, né? Para que eu pudesse realmente me tornar aquela pessoa que eu queria ser, né? Porque apesar de uma infância divertida, eu falei aqui, meu pai foi camelô, não tinha médica, não tinha... Então foi uma infância de muitas dificuldades financeiras, tá? Então eu vi meu pai e minha mãe em vários processos, né, de fazer com que desse certo. A nossa família é uma família de 3 filhos, né, uma família enorme, mas era muito difícil. Eu brinco, eu sou mãe de 3, eu repeti, tá? Eu sou mãe de 3, eu brinco, gente. Olha, quando o pessoal fala sobre você, como é que se diz? Você ostentar, ter 3 filhos. Ter 3 filhos, é verdade. Eu tenho uma e eu já sei como é que é. Não só por conta do financeiro, mas por conta desse tempo. Sem dúvida. Né? Esse tempo. E aí, voltando para o empreendedorismo, agora feminino, né? É isso, eu acho que tem uma coisa interessante, Duque, que a gente vive, eu acho que agora trazendo para o dia de hoje, tá? A gente vive numa economia chamada dopamina, eu não tenho dúvidas disso. E depois da pandemia, isso ficou muito claro para mim. E a economia da dopamina, eu brinco dizendo que ela é a era do mimo. Tá todo mundo com essa necessidade. E aí onde o empreendedorismo feminino ganha. Por quê? Porque nós mulheres, isso pode ser uma crença, mas de fato é uma cultura. Nós mulheres, a gente nasce com essa coisa do cuidar. Eu vou amamentar, eu vou carregar, eu vou levar, eu vou cuidar da casa, dos filhos. Então a gente sai na frente por causa disso, tá? Por conta dessa característica forte do cuidado. E aí, quando a gente chega nessa economia, na economia da dopamina, na era do mimo, então a gente começa, entre aspas, se aproveitar dessa habilidade que a gente construiu e que a gente nem sabia que ela era tão poderosa. É uma oportunidade, né, que surge. A gente fala muito de um tempo para cá sobre a experiência do cliente. Que é essa ideia que você traz da dopamina, né? Desse mimo. De você olhar para o cliente e criar uma experiência única, diferenciada para o cliente. E esse olhar que a mulher tem, né? Que na verdade não deveria ser só da mulher, mas como um todo, se você é empresa, se você é organização, se você é um profissional, você tem que olhar para o outro, né? Sim. Então acho que é por aí mesmo, né? Por isso que esse tema, o empreendedorismo feminino, né? Porque é empreendedorismo, gente, é empreender. Eu acho que a grande sacada do empreendedorismo feminino é que ele, quando ele é observado, eu falo, uau, deixa eu pegar o que traz, o que essa mulher traz, que é tão interessante. Isso. Né? Sobretudo quando a gente fala da inteligência emocional, né? De você saber o momento de ouvir. Opa, a tal da escutativa, né? O que é isso, a escutativa? É você escutar com atenção, bicho, com vontade. Deixa eu ouvir o que essa outra pessoa tem a dizer, que é tão interessante que eu posso aplicar aqui dentro desse negócio. Então, do que eu fui descobrindo, que as coisas elas foram acontecendo para mim desse jeito, sabe? Então, claro, eu tinha aí uma mistura de muitas coisas. A vontade de dar certo, porque em algum momento da minha história a gente passou por situações difíceis, do tipo, a única pessoa que dormia num lugar alto era a minha avó, que dormia no sofá. Né? Todo mundo dormia no chão. Em algum momento, quando eu vim para cá, para Pernambuco, né? Que vale a pena contar. Eu vim para Pernambuco porque meu pai camelou, a Polícia Federal chegou, levou e a empresa dele faliu. O negócio dele faliu. Então ele veio tentar a história dele aqui em Pernambuco. E quando eu cheguei aqui, eu tinha 14 anos de idade.
E é interessante porque eu sempre gostei muito de estudar, muito. Eu nunca fui a nota 10, não era isso. Mas eu era esforçada, eu sabia que eu precisava estudar para chegar lá. E quando eu cheguei aqui, eu tinha 14 anos de idade e eu tive o maior medo. Meu medo era, caramba, vai acontecer aquilo que a minha avó falava, sabe? Se você não estudar, vai puxar carroça. Então, quando eu cheguei aqui, a gente não tinha escola. Meu pai não conseguia uma vaga no colégio estadual, municipal, não conseguimos. E aí meu tio teve a brilhante ideia de pedir para uma amiga que era dona de uma escola de arrumar um emprego para mim. Então, de manhã eu trabalhava nessa escola e à tarde, em troca do trabalho, eu estudava. Isso com 14 anos. 14 anos. Então, com 14 anos, Cíntia, mas qual era o trabalho? Então, o que eu trabalho era lavar o banheiro, lavar a roupa dela quando faltava água na casa dela. Eu era uma espécie de uma empregada ali, que ela não pagava porque eu tinha 14 anos de idade e era muito bom, né? Nem vale transporte eu ganhava, tá? Eu andava mesmo, assim, um pedação para poder chegar lá. Então, na verdade, eu passei por tudo isso, mas o interessante é a maneira como eu escolhia interpretar, a maneira como eu escolhia enxergar as coisas. Então, eu ficava triste, eu chorava, eu ficava muito pé da vida com a minha mãe, porque eu achava por que eu tô trabalhando com 14 anos de idade, sabe? Mas hoje, isso para mim é muito nítido e muito claro. Aí a gente volta pro feminino, né? Tava lá a minha mãe, com essa habilidade dela do cuidar. Então, a gente voltava para casa e estava tudo cuidado, né? Essa tua fala é interessante, porque um dos principais fatores das pessoas que têm sucesso hoje não é o que acontece com elas, é como ela interpreta o que acontece com elas. Então, essa forma de você já ter essa resiliência desde nova, né? Talvez tenha feito a diferença. Muitas vezes a gente, quando é muito novo, quando a gente é imaturo, quando a gente é muito resmungão, às vezes até, né? Inconsequente em algumas coisas, é você rebater tudo aquilo que acontece e tendo o papel como vítima, né? Então, você tendo esse suporte da tua mãe no cuidar, né? E você talvez já imaginando que, poxa, mas eu tô fazendo isso porque à noite eu preciso estudar, porque eu preciso me desenvolver, né? Eu preciso ser uma boa aluna ali, para que as coisas passem a acontecer, né? Você sabe que tudo isso que a gente tá falando é pautado na ciência. A gente tem, na verdade, uma evolução que é a lei, né, de Darwin, que ela fala que não é o mais forte ou mais rápido, mas o que melhor se adapta. E quando a gente fala de adaptabilidade, a gente está falando de resiliência, né? Então, quando você precisa se adaptar, na verdade, a gente está falando que é isso. E resiliência é sacode, levanta poeira e vamos dar a volta por cima, né? E isso é muito forte no empreendedorismo. Porque o que o empreendedor busca? Ele busca se adaptar o tempo inteiro às novas realidades. Vê só que interessante, Duque. Eu não sei se você viu ou se você acompanha, existe uma feira internacional do varejo, a maior feira de varejo do planeta. O ano passado, 2022, falou-se sobre metaverso, a temática metaverso. Ou seja, é você sair, vai para fora. Como é que eu posso dizer assim? É o futuro, é o ir além, assim, né? Então a pessoa agora vai beijar o outro lá no Japão e vocês não estão juntos. Aqui, um do lado do outro, fisicamente. Quando foi esse ano, 2023, um ano só, aconteceu a feira, a 13ª edição da feira, agora em janeiro. E qual foi a temática? Inteligência artificial, será? Não. Qual? Foi uma temática chamada Back to Basic. Algo do tipo, volte pro básico. Não é nem isso, faça o básico bem feito. Caramba, velho. Ano passado você está falando de metaverso, um negócio completamente surreal. E um ano depois você está falando sobre volta pro básico. Por quê? Pessoas, Duque. Pessoas. Todo mundo pensou, vai vir o quê? Vai vir inteligência artificial. Só que está tudo muito tão avançado que a feira convida a gente a refletir. Então, uma feira onde as maiores marcas do planeta tá lá, discutindo, falando sobre tendência. E você vê uma galera no palco como o cara o fundador da Amazon falar, ei, volta pro básico, vamos cuidar dessas pessoas. Aí volta de novo lá para aquilo que a gente falou aqui dessa questão da dopamina,
né? Da economia da dopamina, ou seja, estamos sim no momento em que a gente precisa voltar a se olhar no olho. Isso. A gente precisa voltar. E eu, enquanto empreendedora, líder, dona de um salão de beleza, assim, que vale a pena eu contar. Sim, né? vamos falar sobre isso. E sabe pegar um gancho seu sobre essa questão da feira? Sim. Eu falei da inteligência artificial e recentemente, né, o Elon Musk, por exemplo, ele falou assim, opa, calma aí, deu uma pausa aí nesse chat GPT, nessa inteligência artificial, porque as pessoas estão atropelando, elas vão parar de pensar. Então, teve esse momento de reflexão. E quando você fala que, na verdade, foi discutido sobre se voltar para o básico, é de fato você parar para refletir. Porque a gente quer muita facilidade, a gente quer mais produtividade, a gente quer mais dinheiro, mas a custa de quê? A custa do que você está fazendo? Porque eu volto a bater na tecla que toda profissão, todo emprego, qualquer empreendimento, ele sempre tem uma função social de ajudar o outro, de beneficiar o outro, de facilitar a vida do outro. E não o contrário, né? A gente acha que é só a gente encher o nosso bolso enquanto empreendedor, enquanto empresário. Mas não, agora se você faz aquilo básico bem feito, a entrega perfeita da maneira e expectativa criada pelo teu cliente. Aliás, você aumentar essa expectativa, de entregar mais do que essa expectativa, aí sim, é justo você receber pelo qual você está trabalhando ali, né? Então, acho que vale bem essa reflexão hoje, viu? Essa liderança é bíblica, né? Porque assim, o que acontece? Na minha opinião, sabe, que só existem 2 tipos de liderança, tá? Você pode ter várias características de líderes e tal, que você vai desenvolver, aquele que é mais assim, mais assado. Mas para mim só existem 2 tipos de liderança. Um é o líder que ele faz em causa própria. E o outro é o líder que, na verdade, ele faz em causa do todo. Olha aí. Então, acabou. Só tem esses 2 líderes. E eu não tô falando que um seja mais líder do que o outro. Eu tô dizendo que os 2 são líderes. E que eles influenciam, né? Influenciam. Só que um manipula. Exato. E o outro vai persuadir. Isso. Né? Porque ele acredita em alguma coisa. E que essa alguma coisa que ele acredita é que nada grandioso é feito sozinho. A gente faz coisas grandes com gente do lado. Isso. E isso foi discutido também na feira. Isso eu vivi quando eu era pequena, você entende? Isso eu vivi na minha jornada, na minha construção, entre a minha fase de adolescência, nas minhas dúvidas, quando eu descobri assim, uau, eu dei certo, porque eu comecei numa empresa atendendo telefone e 8 anos depois eu era gerente comercial dessa empresa. Então eu disse, caramba. Já em Pernambuco. Então eu disse, caramba, tá vendo como tudo isso aqui é prova social. A prova, são as provas de que se você fizer o básico bem feito, você avança, sabe, Duque? E aí eu entro, lá na frente eu vou e entro nesse meu outro momento, que é o momento agora de me perguntar, o que eu quero de verdade? Sabe? Eu quero um pouquinho mais, não no sentido de, porque agora eu posso empreender sozinha. Não, o momento de reflexão, será que o que eu tô fazendo isso aqui faz sentido? Será que isso me faz feliz? Será que eu tô bem? Porque aí eu já era mãe. Porque aí eu já trabalhava muito. Porque aí aquela fase mecanicista de achar que é o dinheiro e não é isso. Você estava numa ascensão na carreira, né? Você estava ocupando um cargo de liderança, um cargo que te preenchia financeiramente, né? Sim. E nessa hora que a gente fala assim, será que é só isso? Não é só isso, né? Não é só isso. Tem um vazio aí. Tem, que precisa ser preenchido. E aí você foi em busca disso e o que você encontrou lá? Não, aí eu... Como é que foi essa busca aí? Aí eu entrei em conflito, primeiro. Não foi fácil. Não. Faz parte da jornada. Faz parte. Você entrar em conflito, né? Tem uma galera aí que justifica isso, falando que o pré, né? É você viver esse turbilhão para depois vir a calmaria. E eu vivi esse turbilhão, foi bem difícil, fiz terapia, passei 10 meses tentando voltar, me reencontrar, me entender. Desculpa interromper, isso com mais ou menos com que idade? 32. 32 anos. Eu tinha Tu já tinha 31 anos mais ou menos, 31, 32. 32 anos,
você antes disso estava 8 anos numa empresa, foi isso? Isso. Numa empresa que ela era conhecida como uma empresa nordestina, familiar e machista. Porque era uma empresa de segurança. Sim. Então foram muitas quebras, sabe? Sim. Dentro, para eu conseguir provar. Os conflitos de valores, tudo isso. Muita coisa, para eu conseguir provar o meu valor. Entendi. Provar que eu merecia um espaço. Foi muito estudo. Foi aí onde eu fui me desenvolver, tá? Entendi. Nessa fase foi onde eu me formei. Eu fui buscar cursos que complementassem gestão de pessoas, liderança, coach. Eu fiz uma série de coisas. Me conectei muito com o setor de vendas. Foi nas vendas, Duque, que eu descobri que eu podia financeiramente ser mais e melhor. Certo. Tá? Que foi aí que eu entendi que vender é se relacionar. Na verdade, não tem nada solto, né? É porque tudo conectado. É um ecossistema, é um organismo vivo, tá? Então, foi aí que eu fui aprendendo tudo isso. Foi aí que 8 anos depois, foi quando eu entrei nesse meu processo e foi quando eu fui empreender. Foi quando eu abri o salão de beleza. Foi quando eu resolvi virar dona de salão. Mas por que salão de beleza? Menino, então, eu, desde pequena, assim, eu gostava de moda, na verdade. Eu brincava com a minha mãe de costurar roupinha pra boneca e tal. Então, em princípio, não era beleza, era moda. E eu fui pro Sebrae, que foi a minha maior escola empreendedora. Parceiro teu até hoje. Até hoje. E aí eu entrei. E o Sebrae, ele entra numa fase difícil da minha vida, porque foi quando eu entrei nesse conflito pessoal. Então eu deixava meu filho na escola e ia pro Sebrae estudar na biblioteca. Então essa construção do estudo, do aprendizado sempre esteve muito presente, né? Essa vontade de estar bem informada e tal. E aí eu ia pro Sebrae estudar e lá eu comecei a estudar muito sobre o campo da moda. Eu queria confecção de biquínis. Só que moda é ligada à beleza. Sim. E aí eu descobri esse outro viés, beleza. E aí eu descobri que beleza era mais barato do que moda, tá? Por quê? Porque na época, beleza, eu não precisava abrir um salão de beleza. Eu podia abrir um braço, um serviço que existe dentro do salão. É daí que nasce o espaço da manicure, dos nails, Sim. design, das sobrancelhas. E na verdade, eu enveredei aí pela área da depilação. Por isso que o nome do meu espaço se chama Espaço DEP. Que DEP nada mais é do que a abreviação de depilação. E aí, Duque, o que acontece? Eu fui me descobrindo agora, não só empresária, porque eu falo assim, ó, quando você abre uma coisa, uma loja, um negócio, você só comprou o direito de ter a chave, tá? Então, você só tem o passaporte. Você é dono daquilo. Mas não significa dizer que você é um líder, que você tem liderança. Porém, quando você se torna dono, você abre um portal, ou seja, você abre a oportunidade de você se tornar, de fato, um líder. Porque é ali onde você vai testar a sua capacidade de você trazer pessoas para a tua jornada. E você só consegue fazer isso se essas pessoas, elas tiverem confiança e se elas se conectarem com você. E aí é onde entra aí toda essa mistura, todas essas características, essas habilidades que eu fui estudar. Você já abriu o teu espaço já com esse pensamento? Ou foi na marra que você teve que aprender isso? Como é que foi? Ou foi o Sebrae que também já te instruiu sobre isso? Porque, vamos lá, a gente vai abrir um negócio. Tu pegou a chave da tua porta. Isso. Né? É isso. E aí é um espaço talvez ainda não grande ainda, porque muitos de nós começamos pequenos. Eu e uma profissional só. Né? Tu e uma profissional. Sem cliente, sem dinheiro. Você citou o Jeff Bezos aqui, que também começou dentro de uma garagem. Isso. Então, normalmente, quando a gente vai empreender, a gente não começa com rios de dinheiro. E o meu salão foi numa garagem. Foi numa garagem também. Dá sorte, então, dá vai sorte. dar sorte. Tô brincando, Será hein? que dá pra fazer uma garagem de dentro de um apartamento, de um prédio, assim, né? Eu já tô pensando nisso, né? Como é que a gente cria? Então, vamos lá. Deve ter tido medo. Vamos lá, você começou com uma funcionária, tendo que ter o custo de uma funcionária, né? Sim. Quais foram esses medos ali, talvez, iniciais ali nesse processo teu? Então, Duque, deixa eu ir lá. Primeiro, não comecei pronta.
Eu brinco dizendo que hoje está muito claro para mim que é block to block, é bloco por bloco, tijolo por tijolo, é uma construção de fato. E eu comecei achando que eu sabia. Isso é importante a gente entender. Eu comecei achando que eu sabia, achando que eu fui lá, fiz um plano de negócio. Porque eu fui pro Sebrae, estudei, fiz o Empretec, fiz isso, fiz aquilo, montei um plano. Abri o meu salão achando que eu estava abafando, mesmo sabendo onde eu estava. Eu aluguei uma garagem, tá? Uma garagem com 32 metros quadrados, uma profissional, pouco dinheiro, 0 cliente, enfim. Mas ainda assim eu achava que eu estava abafando. E aí eu descubro que não existe plano perfeito que vai conseguir, como é que eu posso dizer assim? Ele vai conseguir sobreviver às intempéries da verdade do dia a dia. A verdade da conta. Nua e crua dos negócios. Do fim do mês. Entendeu? Chegou o aluguel, chegou o salário, chegou o imposto. E eu tive que me desfazer. Então, bicho, Você se desfez desse primeiro espaço? Não me desfiz, não. Eu tive que me desconstruir no sentido... Você no sentido de... De eu achar que eu achava. Perfeito. Tá? Então, eu tive que panfletar no sol. Eu tive que chegar cedo, voltar a lavar banheiro. Entendi. Eu tive que aprender a depilar, fazer sobrancelha. E eu me recordo que não foi fácil, assim. Tinha hora que eu parava e eu voltava... E dizia assim, bicho, um dia desse eu tava pegando avião, tudo pago pela empresa, pra treinar uma equipe pra vender. E agora eu tô aqui no sol, de óculos escuros, sabe? Assim, me deparando com algumas coisas, tipo vergonha. Sim. Entendeu? Cansaço, meio-dia, tá ali, e voltar de novo a lavar o banheiro, e ter que aprender a depilar. E assim, quando eu me lembro... Que vergonha, Duque. Imagina. Eu entrar na sala de depilação, sabe? Pra depilar. Não que seja vergonhoso, não é isso, mas eu me recordo aquele momento assim. Eu chorei muito. Mas ao mesmo tempo eu me reconectava. E eu dizia: um dia você disse, Cíntia, que você ia quebrar o ciclo de miséria da tua família. E você entendeu que você vai fazer isso através de 2 coisas. Uma, abrindo a tua mente para o aprendizado, se vulnerabilizando e colocando o esforço de uma maneira organizada. Então, assim, eu sei por que eu estou me esforçando. Eu tenho um objetivo. Pronto, deixa eu falar um pouco sobre isso. Existe uma pesquisa que ela conta pra gente, é do Sebrae e do IBGE, que ela conta pra gente o seguinte, que 80% das pequenas empresas, elas quebram porque... Essa empresa, um dos motivos, tá? Essa empresa, ela nunca teve um objetivo. Tipo assim, não sabe para onde tá indo. Só que existe uma outra pesquisa que conta que agora não é sobre a empresa, mas é sobre as pessoas que estão por trás da empresa. Porque é reflexo. Total. Então, quando você olha uma empresa grandiosa, tem alguém grandioso por trás. E aí, não importa qual líder ele seja, tá? E aí... essa outra pesquisa, ela conta pra gente o seguinte, que 95% aumenta, tá? 95% das pessoas que, entre aspas, fracassam, entre aspas, porque o fracasso é só uma fase, um momento, enfim, 95% dessas pessoas que fracassam é porque elas não sabem pra onde elas estão indo. Isso. Não tem um direcionamento, não sabem o que elas querem. E isso é incrível, assim, eu sabia o que eu queria. Eu tinha um objetivo maior. E quando tu vê a tua jornada onde tá chegando hoje, tu olha pra trás e fala o quê? Valeu a pena. Porra, eu falei. Eu falo, agora eu entendo tudo. Está valendo a pena. Total. Porque não para. É um ciclo de desenvolvimento que se renova. Exato. Né? E aí, agora, falando dos medos, muitos medos. Muitos medos. Medo de não dar certo, medo de voltar a ser pobre, né? Medo dessa escassez que não me largava. Então eu tive que estudar muito sobre
eu tive que me conectar muito comigo mesma, autorreflexão, autoanálise, sabe? Autoconhecimento. Eu tive que respirar muito, e aí eu fui me conectando com outras coisas, meditação, uma leitura mais assertiva. Aí entra escolher o filme que assiste, as pessoas com quem convive. Aí entra tanta coisa. Existe um livro chamado O Mito do Empreendedor. Ele fala um pouquinho sobre as fases. Eu li. Das empresas, né? E você começou citando aqui um pouco da tua história desde a tua época de criança. E pegando aí um gancho do que você falou agora desse teu início, que a criança é o quê? Aquele ser cheio de criatividade, cheio de desejos, né? Que tudo vai dar certo, floreia tudo é maravilhoso. E quando a gente normalmente... E altamente dependente, né? Mas não... Acho que e ainda mais essas crianças de agora, né? Se acham independentes acima de tudo. Então, quando você chega numa empresa, nessa fase criança ainda, é dessa forma. São os sonhos do empreendedorismo, só que você vai ter um choque de realidade. É isso. E aí vem essa fase da adolescência, onde você vai ter que entender o contexto, entender um pouco mais de planejamento. A adolescência é pau, porque é a liberdade controlada, Exato. né? Você sabe que nessa fase, muita empresa quebra. Porque é isso, o dono tá cansado porque veio da fase da infância. Bicho, é muito engraçado, porque é a mãe cansada, louca pra avó chegar em casa e você jogar o menino no colo dela, sabe? Ai, segura aí que eu tô cansada. É a mesma coisa. É tipo, aí você contrata alguém, aí você não treina, não desenvolve, não passa por aquela fase da liderança, de você desenvolver essa pessoa dentro da tua empresa, e você fala, segura aí, que eu não tô aguentando mais esse filho que é meu. Entendeu? Exatamente. E aí você vai abdicar do teu negócio, e aí é onde as coisas podem se desconstruir, se perder, sabe? E medo. Muito medo. Muito medo. É o medo que os adultos depositam essa expectativa, né? De, tem tanto talento, tem tanto potencial, por que ainda não tá dando certo na vida, né? Sim. E por muitos anos, o adolescente ali, o adulto recém-criado, passa por esses medos. É natural de todo empreendedor. Mas você falou uma coisa que eu acho importantíssimo, e acho que você que está escutando a gente aí tem que prestar atenção nisso. Sim. Que é esse desenvolvimento. Ninguém nasce pronto. Não. Ninguém nasce talentoso. Não. Tem uma predisposição por algumas características que para aquele negócio talvez seja importante. Que até isso é interessante. Porque de alguma maneira você desenvolveu isso inconscientemente. Por quê? Hereditariedade. Sim. Seja hereditariedade genética, já está aí provado, mas a hereditariedade social. Sim. Que eu te contei, o ambiente pelo qual você é formado. Pelo qual eu fui formada. Então, no final, é tudo desenvolvimento, bicho. É tudo habilidade. E quando a gente entende isso, a gente fala assim, eu também posso aprender. Eu também posso desenvolver isso. E aí volto para aquela característica da iniciativa, né? Eu preciso aprender, eu preciso estudar, eu preciso desenvolver essa minha inteligência, que é a minha escolha agora que a gente está na rede social. Então, todo mundo, né, virou especialista. Então, vale muito a pena a gente parar para pensar quem são essas pessoas as quais eu estou olhando, eu estou vendo, quais são os valores. Quem são as minhas referências? Isso. Quem são as minhas referências? Quem são as minhas referências, né? Durante muitos anos, Duque, as minhas referências, elas vieram dos livros. Tá? Então, primeiro, o livro, era realmente uma questão de eu preciso aprender. Então, eu tenho que estudar. Hoje, o livro, ele já virou para mim uma outra coisa. Eu já entendo assim, é o meu mindset, que aquela pessoa que escreveu aquele livro, ele estudou muito para escrever aquele negócio. Claro que eu vou buscar referência quem são aquelas pessoas, né? Para saber se vale a pena eu botar o meu tempo ali. Porque é um tempo dedicado, né? E se vale a pena também eu alimentar o meu conhecimento com aquilo que está sendo... com aquele ensino que está ali, né, Duque? Então é isso, é totalmente desenvolvimento. É a gente se conectar. E você falou também sobre a escolha do filme que eu vou assistir. Eu sempre bato nessa tecla que a gente não precisa ficar sentado numa sala com um professor ali ensinando a gente o tempo todo. Hoje tem os mentores que vão diretamente naquilo que você precisa hoje, importantíssimo. Mas as pessoas, eu acho que para um primeiro passo de desenvolvimento, eu acho que é olhar tudo aquilo que chega para você
como? Como é que isso pode me ajudar no meu trabalho? Como é que isso pode me ajudar no meu empreendimento? Sim. Né? Então, é filtrar as informações, seja de Big Brother, seja de novela, do jornal que você assiste, da conversa que você tem com os amigos no fim de semana, nos feriados, né? O livro que você está lendo, a mentoria que você está fazendo, mas é a parte prática. O que é que eu estou absorvendo e o que eu posso colocar em prática de imediato. Acho que isso que é importante nessa fase de desenvolvimento. Porque não adianta você só absorver conhecimento e se não colocar em prática... Não, senão você fica obesa de um monte de coisa e nada presta, né? Então, isso é inteligência, Duque. Eu também, eu vim entender isso um pouco depois. Por quê? Tudo é intencional. Tudo é intencional. Então, é assim, por que que eu vou... Qual é a minha intenção quando eu leio aquele livro? Ou qual é a minha intenção quando, por exemplo, eu vou fazer um curso de oratória com Duque? Porque eu fui sua aluna de oratória. Sim. Então, qual era a minha intenção? Qual era o meu objetivo ali? Eu queria melhorar a minha capacidade de comunicação. Porque eu tinha entendido que se eu não tivesse a capacidade da comunicação bem desenvolvida, eu não ia conseguir me colocar para minha liderança, para os meus liderados. Eu tenho um time. Como que eu me comunico para esse time de maneira assertiva, né? De tal maneira que seja transparente, que seja clara, que ele me enxergue como uma pessoa que, antes de mais nada, ele admira. Porque vê que interessante, a rede social, o novo momento, ele também traz muitos aprendizados do lado de fora. Veja só, rede social... Bicho, se eu não tô a fim de ouvir mais você, se você falou qualquer coisa que não conecta, eu vou lá num clique e deixo de te seguir, tá? Então, eu digo, gente, a liderança engajadora é a liderança da atualidade. Por quê? Porque o cara, ele não vai acompanhar você porque ele é obrigado. Ele vai acompanhar você porque faz sentido para ele. Se você não fizer sentido para ele, num clique, ele se desconecta. Sim. E se ele se desconectar de você num clique, ele vira um opositor disfarçado. Sabotador. Ele tá do seu lado, ele tá na sua frente dizendo, que massa, Duque, beleza, vamos lá, concordo. Por trás, ele tá desconstruindo tudo. Então, na verdade, a liderança é uma construção. O empreendedorismo é você ter essa visão muito mais do que uma visão de águia, é você ter uma visão de 360 graus. O empreendedorismo feminino, ele traz essa diferenciação que o mercado pede hoje, tá? E que eu acho que os homens, eles entenderam também, até porque é o yin yang, né? A gente um completa o outro e rola a feminilidade no homem. Então, hoje, ele também desenvolveu, porque é tudo desenvolver, são habilidades que a gente desenvolve. Então, os homens, eles também desenvolveram essa habilidade e eles estão mais conectados com esse momento. Tem alguns líderes, né, até de empresas globais, mulheres, por exemplo, que elas relatam hoje que por muitos anos tiveram que usar blazer, fazer cortes mais masculinos, para demonstrarem uma força, uma energia mais masculinas para ganhar o respeito dos superiores, dos CEOs da vida, né, e da própria equipe. Sim. E hoje a gente vê um movimento dos homens, não no sentido da vestimenta, da roupa, mas no trato. Sim. Na forma de se comunicar da maneira mais cuidadosa, uma maneira mais gentil, generosa, responsável, que desenvolve, que a mulher, né, ela não vê a pessoa, a criança, por exemplo, vamos pegar o lado materno da situação, ela não vê a criança ali, ela vê a criança adulta, que vai transformar essa pessoa lá na frente. Então, esse olhar, quando a ascensão dessa fala, desse termo empreendedorismo feminino, que ficou tão forte nos últimos anos, ele serviu para, acho que talvez, trazer essa maturidade, a combater muitas vezes o que a gente chama de liderança tóxica, né? Aquele ambiente pesado, aquele clima que onde ninguém se desenvolve, sabe? Que fica todo mundo com medo. Eu brinco sempre, imagine você líder num penhasco e tá ali na pontinha, a tua equipe tá atrás de você, a tua equipe, ela te empurra ou ela te puxa de volta? Né? Então, que papel é esse que você tá exercendo
enquanto líder, né? E aí, sim, a gente estava falando aqui de vários assuntos. Isso. E tem um que eu acho que é mais recente teu, Uhum. eu queria que você falasse um pouquinho, que é o Sim Beleza PE. Sim, né? o sindicato. Me fale um pouquinho desse sindicato, o número de empresas, que segmentos ele adota, porque é a beleza, então não é só salão de beleza, Não, né? O trabalho que talvez vocês têm feito para ajudar, principalmente nesse período pós-pandemia agora, né? Isso. Porque foi um período, acho que turbulento para todos os setores e eu acho que também para o setor, né? Uhum. Então, o sindicato, ele surgiu na minha vida num momento assim. Eu estava lá no Sebrae e aí eu fui convidada para participar de um prêmio. Porque existe uma premiação no Sebrae que eles passam muito tempo se preparando para esse prêmio e um deles é o Prêmio Mulher de Negócios. Uhum. E eu fui convidada, participei com mais de 300 mulheres daqui do estado de Pernambuco na época e num salão de beleza tinha ganho esse prêmio. E esse prêmio na época já tinha 17 anos de prêmio. E eu fui convidada para participar, eu fiquei um pouco reticente na época, mas eu gostei da ideia porque me inscrevendo no prêmio eu ia ter a possibilidade de me desenvolver. Uhum. Porque eu ia ser mentorada. Bloco por bloco. Pessoal, pega essa dica dessa mulher. Por que eu admiro tanto ela? A gente tem alguns pontos em comum, né, Cintia? A gente já falou aqui da cidade do Duque de Caxias, os dois vieram da mesma cidade e por coincidência a gente se encontrou aqui em Recife. Sim. Mas ela é estratégica e eu sou muito dessa forma também. Intencional. Cada passo que eu faço é um passo intencional, é um passo estratégico para visibilidade, para o desenvolvimento, mas principalmente para entrega de uma melhor qualidade para os meus clientes, para as pessoas que estão ali. No objetivo. Focar no objetivo. Então, assim, é bloco por bloco, como você falou. Mas vai lá, você falou da... É isso. E aí, eu me inscrevi no prêmio. Eu não tinha grana para pagar uma mentoria, não tinha grana para pagar uma consultoria. E quando eu fiquei sabendo que, ao me inscrever no prêmio, eu ia ganhar essa mentoria de graça, eu resolvi me dedicar. E aí eu me dediquei. Dedicação. E aí, ganhei o prêmio. Que legal. Aí fui para Brasília, foi muito massa. Isso me ajudou a ganhar visibilidade, que não estava prevista na minha intenção, tá? Porque a minha intenção até então era, eu preciso dessa mentoria para ficar melhor. Só que a coisa foi dando tão certo e eu fui me dedicando tanto. Cara, iniciativa é chave para oportunidade. Movimento gera movimento. Então, é isso. Então eu me conectei com uma coisa e abri a porta para outra. Ganhei esse negócio. Quando eu ganhei visibilidade, aí eu passei na TV, eu me conectei com outros empreendedores, tive a oportunidade de ir para palco junto com o Geraldo Rufino, junto com Luísa, do Magazine Luiza. Então eu ampliei a minha visão empreendedora tipo nível hard, porque eu me conectei com outras mentes muito vencedoras, muito resilientes, muito adaptativas, enfim. E aí foi quando, ao lado disso, estava rolando a chegada da lei do salão parceiro, que chega para mudar o segmento de uma forma absurda, porque você quebra uma série de crenças, que é a crença da CLT. E aí, para poder implantar a lei do salão parceiro aqui dentro, existia o sindicato laboral, que era um sindicato pequeno e tal, mas existia. Ele era formado. Não existia o sindicato patronal, então precisava ter o sindicato patronal. E aí, na época, o Sebrae já vinha rolando esse movimento. Advogado e tal. E o Sebrae me indicou... Patronal, quando você fala, é para os donos. Dos donos. Os donos. Que até então era só para os funcionários. Só funcionário. Tá, perfeito. Chegou a lei do salão parceiro, que agora a lei é a relação jurídica entre duas partes. Duas partes. Agora eu posso contratar uma empresa para botar na minha empresa. Perfeito. Os MEIs, normalmente, né? MEI. E aí, o que rolou? Agora eu preciso de um outro sindicato para poder fazer esse equilíbrio. Legal. E aí foi quando o Sebrae me indicou para o sindicato. E, no primeiro momento, eu me tornei vice-presidente do sindicato. Isso em que ano? 2018. Antes da 2018. Pandemia. Antes da pandemia. O que rolou? Vice-presidente, eu não entendi o que era sindicato,
tive preconceito com a história, Sim. precisei entender um pouco melhor o que era isso, estudei sobre o assunto e dei minha participação de uma forma muito leve, porque afinal de contas o vice é nada. Uhum. E aí foi quando aconteceu lá alguma coisa com o presidente na época e ele chegou para mim e falou assim, Cíntia, esse tempo que nós passamos juntos, eu pude conhecer uma outra Cíntia. E eu acho que não existe ninguém mais bacana para ficar na presidência desse sindicato. E ele disse, se eu renunciar, você entra como presidente, você vai ter 6 meses aqui para trabalhar o seu nome para você ficar. Se eu for até o fim, que só faltam 6 meses, você vai ter que se eleger. E eu queria que você tivesse um tempo para as pessoas conhecerem você. Uhum. E aí ele Que renunciou. atitude, hein? Foi. Que atitude generosa. Eu já vivi algumas atitudes generosas, assim, na minha vida, viu, Duque? Que bacana. É. Que bacana. E aí, lá na Nordeste, onde eu trabalhei, nesse grupo, né, de segurança, você sabe que na época, a colega que foi indicada para se tornar coordenadora comercial não fui eu, foi outra. E no dia que ela foi conversar com a diretoria, ela disse, essa função não é minha. É da minha colega, da Cíntia, porque nós éramos supervisoras. Só que eu era supervisora de vendas e ela supervisora administrativa do comercial. E ela disse, porque ela gosta de gente, eu gosto de papel. Uhum. E aí eu fiquei com o cargo. Na verdade, o cargo não era meu, era dela. E ela me indicou, foi muito massa. E eu tive de novo essa vivência. E eu penso, por quê? Por quê? Por quê? Entende? Por quê? Tá dentro, a saída é para dentro. A saída não é para fora, Doc, é para dentro. Então, o que é que nós estamos fazendo? É sobre isso. E aí, o que rolou? E aí, foi quando ele disse, Cíntia, vem. E eu passei 6 meses tentando engatinhar, tentando dar continuidade ao negócio, a cara dele. E aí foi quando eu resolvi colocar a minha. Então, hoje, o sindicato, a gente chama ele de Clube Sim Beleza, porque é um ambiente onde a gente se encontra para fazer networking, para a gente conversar sobre empreendedorismo, sobre o segmento beleza, seja ele barbearia, clínica de estética, salão de beleza e afins. A gente tem roda de conversas, inclusive, por favor, viu? Me dê sua presença lá na roda de conversa da gente. Prazer, será prazer. E isso acontece, obviamente, quando eu cheguei no sindicato, nós só tínhamos 30 associados. Hoje a gente está aí aproximadamente 200 associados no sindicato. Não é fácil, porque nós não temos a cultura do associativismo. Sim. A gente acha que ser sozinho é melhor, e não é, isso é uma crença. Isso. E ser concorrente não significa dizer que a gente vai atrapalhar o outro, é o contrário, nós vamos aprender com o outro, e a gente vai colocar nossa identidade, nosso DNA, que é o diferencial. E assim, estou eu lá fazendo meu trabalho com o sindicato, com o Sim Beleza, que é voltado para o empreendedor do segmento beleza, onde a gente traz informação verdadeira, informação honesta. Ali dentro, o empreendedor do segmento beleza sabe o que ele pode fazer, o que ele tem de ferramentas para crescer. E aí nós temos muitas parcerias ali dentro do UC. Que bacana. Sobretudo de aprendizado, porque eu tenho essa veia da educação. Sim. E aí, com isso tudo, eu comecei a ser convidada pelo Sebrae e Senac, pós-graduação, para dar aula de empreendedorismo voltado para o segmento beleza. Que bacana. Então, hoje eu falo, assim, é empreendedorismo. E é um segmento que eu tenho um certo carinho, um imenso carinho, porque eu tenho vários clientes, parceiros, alunos que são do segmento de beleza, né? Tem você, tem a Tati Brito, sim, tem Rebeca do Tricolor. Rebeca, Sâmia, que é da área de micropigmentação, tem Cibele também, que é micropigmentação capilar. Sim. Enfim, tem várias. Tem pessoal de Caruaru também, salão de beleza. Então é um segmento que eu sempre olho com muito carinho. Sim. E acho que é um dos maiores segmentos que tem mais crescido, né, nos últimos anos. Se não me engano, acho que é o quarto, acho que o Brasil é o quarto no mundo nos segmentos, né? Então, acho que é um segmento que tem cada vez mais se qualificar. Porque as clientes estão cada vez mais exigentes. Não as clientes, né? Porque os homens estão cada vez mais nesse mercado também. Quando a gente fala no segmento beleza, ele é o maior em serviço.
Em Pernambuco, ele é o segundo KNAI do estado, mas ele é o primeiro em serviço. Não existe ninguém. Então, assim, tem mais cabeleireiro, barbeiro do que qualquer outra coisa. E é uma profissão muito antiga, mas que ela só ganhou profissionalismo há pouco tempo, tá? Porque era um negócio feito... E Cíntia, eu fico assim, admirado com a quantidade de congressos, treinamentos, cursos que vão desde a parte técnica, então a cabeleireira que vai entender mais das mechas, né? A da menina da nail design ali que vai entender como é que faz a unha daquele tamanho, né? Então, mas não é só isso. Não. Por exemplo, você participou comigo do curso de oratória, o que mais tinha lá no curso de oratória eram pessoas de salão de beleza. Isso. Né? Eu recentemente fui para um congresso New Design, eu fui convidado para ser um dos palestrantes do evento, né? Então, meninas lá que eram, sabe, antigamente tinham vergonha de dizer que eram, né? Eu passei por isso. Manicure, né? E hoje falam com orgulho que são manicures. Isso, quebra de paradigmas. Hoje que são New Design, né? Então, assim, elas estão se profissionalizando. Não só na parte técnica, mas na parte comportamental. Crenças, comunicação, relacionamento com seus pares, com seus chefes, né, com os clientes, né? A gente estava falando nos bastidores aqui sobre crenças, né? Isso. E você me relatou aqui uma crença de funcionárias suas que achava que não podiam conquistar algumas coisas. Como é que é esse teu trabalho de liderança? Também nesse sentido de quebrar algumas crenças das pessoas que estão chegando nesse segmento. Back to basic, voltar para o básico. Faça o básico bem feito, encoraja, sabe? Mostra para elas que assim, o fato de ter nascido sem dinheiro não significa dizer que você é uma pessoa pobre. Porque pobreza é estado de espírito, né? Então, a gente pode construir através de nós mesmos. Então, um dos meus trabalhos dentro do Salão de Beleza do que eu acho que isso se é um segredo, então tá revelado, é que é isso. Eu sou, na verdade, uma líder que eu tô ali muito mais para ajudar a minha equipe a crescer, a fazer com que meu time, ele perceba que ele pode muito mais do que ele imagina, né? E no fim, o meu time crescendo, eu vou crescer junto. Mas isso não tem nada de extraordinário, entende? Então, assim, se a gente voltar pro básico, a gente vai descobrir isso, né? A gente vai descobrir isso aonde? Pô, na Bíblia. A gente vai descobrir, Duque. Então, não tem nada de misterioso, sabe? Agora, claro, você precisa, muitas vezes, quebrar muita coisa em você. Uhum. Você precisa desconstruir, né? Você precisa se conectar com outras grandiosidades, sabe? Para que você possa olhar para o outro sem ego, sem inveja, sem... Por quê? Porque nós somos seres humanos. E aí, agora eu sou a dona aqui desse negócio, então faz o que eu tô mandando. Cara, o cara não vai fazer o que você tá mandando. Não vai, entendeu? Ele quer ser seu seguidor. Uhum. E agora cabe você conquistar o direito, entendeu? Assim, dele te seguir. Então, é sobre isso. Legal. Mas vamos lá, a gente falou sobre empreendedorismo feminino. Eu quero falar um pouquinho já sobre diferenciação. Sim. E você falou até sobre que concorrentes, né, não são inimigos, eles podem se ajudar. Mas antes de eu vir para essa questão, acho que muitas das pessoas que estão assistindo aqui a gente está se fazendo essa pergunta. Ou porque é uma mulher que passa por isso, ou porque conhece alguma mulher que passa por isso. Nem todo parceiro, nem toda família vai apoiar o trabalho de um empreendimento. Isso é homem ou é mulher, tanto faz, né? Mas vamos pegar esses casos, e talvez você tenha presenciado isso já dentro do teu ambiente de trabalho e as pessoas que você sempre convive. Como lidar com aquele marido que põe terra em tudo? Aquela família que não apoia de jeito nenhum. Aqueles 3 filhos que tem em casa que precisa da tua atenção. Como é que esse ambiente familiar, como conciliar, como lidar com essas situações mais frustrantes da vida pessoal, quando você também tem o foco no teu trabalho? Então, Duque, já vi
Isso acontecia diversas vezes, né? É uma realidade. E como é que você lida com isso? Lidando. O que você vai fazer? Você vai focar no teu objetivo, né? Porque vai ter gente que vai desconstruir o teu sonho. Vai ter gente que vai dizer que isso não vai dar certo. Veja, quando eu disse que eu ia sair da empresa, que eu ia pedir demissão para empreender, meu pai, que foi camelô, que perdeu tudo, que viu a Polícia Federal levar, ele disse: você está doida. Não faça isso, minha filha. Você tem salário certo, você tem carro, você não sei o quê. Como que você vai abandonar isso? Agora, vê que louco. A minha mãe, que nunca trabalhou, minha mãe sempre foi de casa, do lar. A minha mãe disse: minha filha, siga seu sonho. Né? Se você acha, você acredita que vai dar certo, então vai, né? E foi difícil. Ainda há pouco eu estava vivendo isso, né? Assim, quando eu fui para uma outra fase do meu negócio, o meu sogro, né? Ele falou: mas pelo amor de Deus, isso vai dar certo, vocês não vão se endividar, né? E porque os 3 meninos, as 3 crianças, olha, guarde dinheiro, você tem que guardar dinheiro, você não pode, não sei o quê. Então, são muitas coisas que passam na cabeça da gente, né? Que diz para você: não vá, fique. Sabe? Mas não tem, Doc. É isso. É lidar, é fazer alguns acordos. Né? A saída, ela tá dentro. Uhum. Você tem objetivo, faça acordos, né? Senta, esclarece o objetivo, mas assim, no fundo, a galera vai dizer não. Você vai ter alguém para dizer que não, sabe? E no fundo, não se limite. Não se limite. Não se limite. Não. Né? É coragem. Tem que ter coragem. Você falou agora há pouco, assim, aqui nos bastidores, sobre um acrônimo que tu usa, né? Acho que é do medo. Sim. Né? Podia compartilhar isso aqui com a gente, porque eu acho que tem a ver com essa parte que a gente tá falando aqui agora, né? Então, medo, né? Medo de morrer. É o primeiro M. É o M. Medo de morrer. Morrer. Porque, na verdade, tem muito a ver com o nosso tempo. A gente cresce, assim, aprendendo que você nasce, cresce, reproduz e morre. Uhum. Então, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai começando a dizer uma crença que, e agora, como que eu vou recomeçar? Como? Por exemplo, eu fiz uma pós-graduação nova há pouquíssimo tempo. Eu tenho 45 anos. Eu entrei na pós-graduação, eu tinha 41 para 42. E um monte de gente me falou: meu Deus, você vai fazer um negócio que não tem nada a ver com você, Cíntia? Uma pós-graduação de tricoterapia? Que invenção é essa? Nessa idade? Uhum. A gente passou por um caso desses, não foi? Numa faculdade? Sim, não teve foi? recente. Da Recente. área de direito, se eu não me engano. Não é? Uma pessoa de 40 anos de idade que estava E 2 jovens chegaram ali. Eu passei por isso. Mas eu passei por isso, não foi lá. Foi dentro de casa. Sim. Entende? Na família. No grupo, meu grupo. Como você vai começar? Não tô nem aí. Uhum. Eu vou, porque eu acho que é importante, é intencional, vai ser importante para o meu negócio, para a minha carreira, tem a ver com como eu quero ver a minha empresa no futuro, é uma tendência, então eu vou aprender sobre esse assunto. É um complemento, né? E se aprender significa eu voltar para uma sala de aula, eu vou quantas vezes forem necessárias. E é um complemento que as pessoas que estão de fora, normalmente elas Sim. só olham o que você faz. O efeito. O efeito, né? Agora, quando a gente está se posicionando e quando a gente já tem ali na cabeça o que vai vir lá na frente, você sabe que falta ali alguns blocos para complementar o teu trabalho. Né? Então, acho que é isso. E aí tem o E. Depois do medo de morrer, tem o E. Que é o medo de empobrecer. Medo de empobrecer. Todo mundo tem esse medo. De alguma maneira, porque isso é uma hereditariedade. Lá de trás, né? A escassez vão levar o que é meu, escravidão. Então a gente tem muitas histórias de roubo, né? No planeta, né? Politicamente falando, nós vivemos aí uma guerra há pouco tempo, de um toma do outro porque é meu, porque eu tenho poder sobre você. Então a gente tem esse medo, a gente tem medo de empobrecer, a gente tem medo de perder o que já conquistou, né? O pouco que já conquistou. E esse aí medo, tem medo de... Esse medo é pau, porque você tem medo de empobrecer, você fica ali naquela zoninha de conforto, né? Uhum. E aí vem o medo da doença. O D, doença. O D, né? Do medo. O medo de ficar realmente doente. Mas e aí se eu adoecer?
Não, eu não vou trabalhar nisso não, porque se eu ficar doente, como que eu vou empreender, Duque? E se eu ficar doente? Mas você não tá doente, velho. Entendeu? Então são medos mesmo. E aí o último, que é o O, do acrônimo, que é o medo de ousar, que eu imagino que de fato ele abraça todos os medos, porque o medo de ousar é o medo da crítica, da rejeição, é o medo de não dar certo, é o medo... São muitos medos. E a gente tem muito medo de ser criticado, Duque. Sim. Isso aqui que você está fazendo, por exemplo, você foi muito ousado, né? Então, assim, o medo de ser rejeitado é muito grande. Eu não sei se você viveu isso, né? Mas em algum momento da minha história, eu vivi o medo de ser rejeitada, né? Então... a gente precisa desconstruir tudo isso, porque isso é muito forte. A gente está falando aqui de uma maneira rasa. Mas no fundo, todo o resto, ele fica atrapalhado por esses medos, que nos coloca ali naquela zona, né? E durante muito tempo, eu escutava assim, a galera, eu ia para umas palestras e a galera falava assim, você tem que pensar fora da caixa, né? Você tem que pensar fora... E eu ficava me perguntando, e o que é pensar fora da caixa? Então, é um transbordo. Você só pensa fora da caixa se você enche a sua caixa. Só que a grande sacada é, você está enchendo a sua caixa de quê? Eu acho que é uma pergunta que vale a pena a gente deixar aqui pra galera. Legal. Você está enchendo a tua caixa de quê? Porque o que você encher é o que vai transbordar. Se você enche a tua caixa de medo, ela vai transbordar medo. Isso. Né? Então é isso, a gente tem que colar com pessoas que são pessoas positivas, pessoas que são assim, que encorajam, pessoas que têm iniciativa, né? Então, a gente tem que sair um pouco dessa construção. Minha rede social, eu saí tirando, Duque, um monte de coisa que vinha me conectar com medos que não são meus. Porque senão isso me paralisa. São aqueles videozinhos que a turma manda pra você, que te marca, que chega até você, que só traz negatividade. Eu tenho umas coisas assim, tipo, não vem me falar que passar por debaixo de escada vai dar azar, que eu não aceito. Filme de terror, não assisto, entendeu? Não mesmo. Música que bota pra baixo, que não eleva minha vibração. Não escuto. Você está sempre focada naquilo que vai te trazer o melhor resultado, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Cíntia, sua vida é chata, não é divertida pra caramba. Não, eu sei que é. Entendeu? É muito divertida, é gostosa, mas é desafiadora. Sinto medo, né? Porque natural, inato. A única coisa que desde pequena eu entendi... Qual é a referência que eu vou usar? De que maneira eu vou interpretar isso? Como eu vou enxergar? Penso de maneira lógica, penso de maneira estratégica, tenho consciência de onde eu quero chegar, ainda estou na minha jornada de quem sou, né? Que eu acho que isso não pode morrer nunca. E é isso, né? Perfeito. Essa questão do acrônimo que você usou, e aí a gente falando sobre empreendedorismo, que é o medo de morrer, que eu lembro que meu pai foi militar da aeronáutica. Eita. E aí eu tinha que fazer concurso público. Eu jamais poderia empreender e muito menos criar uma carreira em uma empresa também, CLT, porque a qualquer momento eu poderia ser mandado embora, né? Sim. Então sempre tinha essa questão desses medos que você foi falando aqui. Enquanto você estava falando, eu falei, caraca, meu pai falava sobre isso, o medo de morrer, o medo de empobrecer, o medo de ficar doente e o medo de ousar. Só que meu pai, ele sempre me botou essa última palavra aqui, de eu ser ousado, independente do que eu fosse fazer na vida, né? A garra, a paixão. Eu falei isso aqui, inclusive, porque o ousar é isso, ser determinado, né? Isso. E aí, esse ousar, ele cabe para você intraempreender, que não precisa você montar um CNPJ, uma empresa. Aonde você estiver, você tem que ter esse desejo de ousar, de criar algo novo, de estar olhando a tua entrega, que é isso que vai fazer você ter uma carreira brilhante. É isso que vai fazer você não ser pobre. Nem financeiramente, nem de espírito. Porque você, de fato, está sendo importante para o outro. Coisas grandiosas não se faz sozinho, Duque. Se faz com pessoas ao seu lado. Eu acho que a grande sacada nisso é ter a sabedoria de quem vai na tua jornada e quem fica. Entende? E aí é uma escolha.
Uhum. Então, quem vem na minha jornada e quem não vem na minha jornada. Mas eu não tenho dúvidas de que é muito inteligente você fazer coisas com o outro. Isso. E quanto mais você fica feliz, inspirado em ver o Total. outro crescendo, bicho, mais você cresce, porque Não, é o universo. legal. Quando eu fiz o convite pra você, eu falei assim, cara, que eu gosto da energia da Cíntia, eu gosto do conteúdo que ela produz nas redes sociais dela, você é provocativa, você aparece lendo alguma coisa e dando dica pras pessoas Sim. que talvez não vão ter a paciência ainda de começar a fazer aquela leitura. Sim. Então você tem essa veia da educação. Ontem eu tava mandando um áudio pra uma colega minha do Rio Grande do Sul, Sim. palestrante também, e ela falando comigo algumas coisas, alguns projetos dela, trocando ideia. E eu me peguei, sabe o quê? Rindo enquanto ela tá mandando áudio pra mim. Falei, cara, como é bom você tá conversando com pessoas que a energia é tão boa que você, mesmo não olhando pra ela, mas você tá rindo, tá feliz pelos projetos dos outros, né? E acho que é isso que você fala assim, quem que tá na tua jornada? Eu acho que isso que é o legal. Isso fez parte do meu caminhar. Porque assim, Duque, eu sempre fui muito... Assim, as ideias muito criativas, as ideias elas chegavam e eu dividia as minhas ideias, eu compartilhava, eu falava e tal. E algumas pessoas chegavam para mim e falavam assim, ó, não fala não. Uhum. Fica na sua, porque a galera Invejosa, né? do mal. Eu dei essa palavra. E eu ficava assim, porra, bicho, e agora? Porque isso é muito meu. Uhum. É muito meu de querer ajudar o outro, é muito meu. E é muito Só meu cita. também de falar, né? Depois a gente vai ganhando maturidade, a gente só vai aprendendo a como a gente ajusta isso. Mas a gente não perde a nossa essência, Isso. né? E eu acredito que essa minha essência, ela me ajudou muito a trazer pessoas. Lembra que eu falei assim, caramba, Duque, eu vivi tantos momentos de grandiosidade do outro falar assim, não é pra mim, não, é pra ela, Uhum. sabe? Não, isso aqui não é meu, não, isso aqui é pra ela. E eu falava assim, como? É um ensinamento tão grandioso, porque isso é o medo da pobreza. É o medo de você empobrecer. Então você que tem medo de ficar pobre, você é escasso. E quando você é escasso, você tem medo de compartilhar. E quando você é escasso, você é egoísta. E quando você é egoísta, você é escasso de ideias, você é escasso de amigos, você é escasso de criatividade. E aí o universo, ele vai te trazer o quê? Escassez. Porque você não transborda. Ou transborda, né? Transborda aquilo do que você está cheio. Então, assim, isso é muito foda, isso é muito grande, porque é reflexo. E aí tudo que vem pra você é reflexo. Então, quer saber se você tá na caminhada? Olha pro teu resultado. Uhum. Como é que tá o teu resultado? E aí você tem todos os dias a oportunidade de você transformar isso e se livrar do medo da morte. Isso. E até fazer um comparativo, né? Por exemplo, há um ano atrás, onde eu estava, será que eu evoluí de um ano para cá? Eu acho que fazer sempre essas análises, elas são importantes para saber se você está numa ascensão ou não, né? Evoluiu em todos os aspectos, né? Isso. Evolução de aprendizado espiritual, de família, social e de grana. Uhum. Porque é o flow. É. O flow é esse. A gente nasceu para ser próspero e abundante. Cabe você se conectar com isso. Muito bom. Antes da gente ir para a nossa reta final, eu queria que você falasse rapidamente sobre essa questão da diferenciação. Sim. A gente citou aqui algumas empresas que normalmente tem empresas nossas que são concorrentes, que fazem o nosso trabalho. Como que a gente pode se diferenciar enquanto profissional e enquanto empresa de um mercado que talvez já esteja saturado? Sim. Né? Porque você vai olhar aqui, farmácia, por exemplo, tu vai olhar uma farmácia Atrás atrás da outra. É. Mas elas estão abrindo cada vez mais farmácias. Você olha salão, tem um salão atrás do outro. Isso. Como é que você se diferencia? Como é que você faz para o teu cliente se fidelizar a você? Como é que você enxerga esse mercado nessa maneira de diferenciação? Duque, se a galera pegou a visão, tudo que a gente falou aqui tem a ver com diferenciação, tá? Porque, Cíntia, o mercado ele tá aí, ele é grandioso, ele é enorme, mas ele é plural e ele, obviamente, é super concorrido. Faz parte, é negócio. Como é que eu me diferencio? Se diferencia sendo você. Porque não tem ninguém parecido com você, a não ser você mesmo. Então, quanto mais você investe
na tua essência, mais diferente você fica do outro. Agora, para quem? Você tem que ter objetivo. Para quem? Eu vou ser diferente, eu vou desenvolver a minha essência para quem? Para o outro. Quem é esse outro? Quem é essa figura que precisa do seu negócio? Quem é essa pessoa? Pronto. Aí você começa a desenvolver coisas para essa pessoa. Vamos lá. Eu tenho um salão de beleza. Para mim é claro, é nítido que quem vem buscar o serviço da gente lá são mulheres, é o meu público. Mas essa mulher, ela vem buscar o nosso negócio por quê? Porque ela quer uma escova? Porque ela quer uma unha bem feita? Não, Duque. Porque ela quer pertencimento. Porque ela quer se valorizar. Porque ela quer um momento para ela. Porque ela tá cansada, o filho tá pequeno em casa, ela não quer só pintar a unha, ela quer um momento para ela. Uau! Peguei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar aquele lugar num ambiente feito para ela que toque nisso. Então, veja, a nossa maior missão, dentro lá do nosso salão de beleza, eu estudei missão 500 vezes, e aí eu aprendi assim, nós somos um salão de beleza com eficiência, eficaz, qualidade no serviço, né? Não, bicho, é o seguinte, a nossa maior missão é fazer com que essa mulher se sinta especial, ponto. E aí eu vou perguntar, como que eu faço ela se tornar especial? Aí eu tenho como base o cuidado. Então, quais os cuidados que eu preciso ter? Pronto. Um ambiente limpo, organizado, com biossegurança. É ter cuidado? Claro, essa mulher é dona de casa. O que ela quer quando ela chega em casa? Casa limpa, cheirosa. O que ela quer quando ela entra no salão de beleza? Eu já fui para o salão de beleza que o salão sujo, um lixo, parede mofada, luz, sabe, queimada. Então aí você vai começando. Por incrível que pareça, Duque, Cíntia, assim que a gente se diferencia no mercado, volte pro básico. Quem está dizendo isso sou eu, não. Quem falou isso foi a maior feira do planeta. As maiores cabeças pensantes estavam lá, das maiores marcas do mundo estavam lá falando, volte pro básico. E o que é básico? Básico é isso, Duque, é fazer a coisa bem feita, cuidadosa, fazer o outro feliz, entende? E quando eu falo fazer o outro feliz, não é só o cliente que vem pagar. Antes é o meu time que vai cuidar. Então, eu tenho também que estar conectada com esse time. E de que maneira, assim, é tão simples, é tão básico. Escuta, ouve, sabe? Se abra, não tenha medo. Não é um cabo de guerra, não é uma briga. Entendeu? É você só querer que o outro cresça junto com você. E quem tiver que ficar na tua jornada, vai ficar. E que os valores que não forem parecidos, o cara vai sair. Ou, porque eu brinco, dizendo assim, a figura vai avançar, porque nós nascemos pro avanço. Dentro da empresa, lá no salão. Ou esse profissional, ele vai avançar para dentro, porque ele vai crescer comigo, ele vai avançar pro mercado, porque ele vai sair, mas ele vai avançar, né? Então, diferenciação é isso. É quando você se torna uma pessoa autônoma e ao mesmo tempo autêntica. Que bacana. E aí, quando você vê... Caramba, o papo todo foi excelente, mas esse fechamento aí... Foi legal? Eu acho que foi ótimo, foi perfeito. É isso. Gostou do papo? Muito, nossa, muito gostoso. Que bacana. É muito bom a gente falar de coisas que a gente acredita, que a gente ama, que a gente vive, né? Porque eu vejo uma galera, Duque, falando de coisas que não vive. Então é isso. Você vive o que você fala. Eu sei porque a gente se acompanha. Não é de hoje, faz tempo. Eu estudei com você. Eu convidei você para ir lá no salão, na minha empresa, para você fazer parte de uma ferramenta que eu acredito, que são as nossas reuniões estratégicas. Você foi lá para ajudar a gente nesse momento. Então, assim, a gente vive isso que a gente está conversando aqui. Não tem nada inventado, né? Perfeito. Bacana. Muito bom, Cíntia. Obrigado por ter aceito o convite. Mas ainda não terminou, não. Calma aí, a gente tem ainda um momento aqui especial. É um momento que eu relembro. Quem já tá aqui assistindo a gente já nos outros episódios já sabe o que é, mas a Cíntia acho que ainda não sabe. Um professor meu lá de Duque de Caxias ainda. Olha aí, da 25 de agosto, não. Não, ali do centro mesmo. Do centro ali, do Calçadão de Caxias. Meu pai foi o camelô de lá, hein? Do Calçadão de Caxias. Lá no Calçadão de Caxias tive um professor chamado Valfli, professor de Química. Não era a matéria que eu mais gostava,
mas ele tinha um carisma único ali, por todos aqueles exigentes. E ele falava assim, ó, no final da aula eu vou fazer uma citação ali, que era tipo uma observação, só que ele não gostava de falar observação. Ele falava assim, você vai anotar IPC. O acrônimo. Todos os meus livros hoje que eu leio, quando vou anotar alguma coisa que é importante, eu coloco lá. IPC. É importante pra caramba. Posso pegar pra mim? Pode, deve. Obrigada. E você de casa também. IPC, importante pra caramba. Você não pode esquecer disso de jeito nenhum. IPC. E aí eu trouxe esse IPC, esse acrônimo aqui, fiz uma brincadeira. E aí, para cada letrinha dessa, eu também trouxe algo que você precisa compartilhar com a gente aqui. Legal. Então, esse importante pra caramba, esse momento IPC. O I é de indicação. Ok. Cíntia Almeida, o que você pode indicar aí para os nossos amigos notáveis que estão assistindo a gente aqui? Caramba, Duque. Teve uma coisa que me ajudou muito. Ela se chama Brené Brown. Não sei se você já ouviu falar. Já. Brené. E eu já li alguns livros dela. E ela fala, né, sobre a coragem de ser imperfeito. Excelente. Porque uma das minhas questões era isso. Tinha gente que falava que é porque eu sou virginiana. Não, não é. Então, eu queria que as coisas dessem certo. Então, essa minha vontade de dar certo na vida, essa minha vontade de... Sabe? E eu entendi que são os medos. E ouvir a Brené, ela me encorajou muito, sobretudo de entender que a coragem vem da vulnerabilidade. Então, para ficar fácil, tem lá uma palestra no TED, YouTube. Você entra lá, bota Brené Brown e bota vulnerabilidade. Brené, vulnerabilidade, você vai achar. É uma palestra que eu acho que ela tem 40 minutos. Inclusive, eu faço reuniões constantes com a minha galera do salão e a gente já sentou para assistir junto essa palestra, que é a coragem de se vulnerabilizar. Então é muito bacana, é gostoso de assistir, e eu já assisti essa palestra muitas vezes, porque ela me ajudou a entender que é uma questão de coragem. Muito bom. Então eu queria deixar aí a indicação, é facinha, gostosa. Excelente, excelente indicação, já li essa obra, já assisti a palestra dela, também tem uma palestra dela dentro da Netflix também. Sim. Então, a coragem de ser imperfeito, Brené Brown. Muito bom, boa indicação. E aí tem o P, né? A gente falou o I de indicação, o P é publicidade. Opa! Onde é que as pessoas te encontram? Legal. Fale aí tuas redes sociais, teus contatos. É isso aí, né? Meu arroba é @Cint_Almeida. Lá eu falo sobre empreendedorismo, gestão de pessoas, liderança, eu falo sobre pensamento estratégico, falo para o segmento beleza, tá? Normalmente eu tô ali muito conectada com a mulherada, mas isso não significa dizer absolutamente nada, é empreendedorismo, né? E ali eu tô ali só exercitando essa minha característica do compartilhar, que quanto mais eu compartilho, mais eu cresço. E aí, Duque, a gente tá aí numa fase em que eu defendo uma bandeira, tá? E a bandeira que eu defendo é o comece por você. Se você quiser fazer qualquer coisa, bicho, começa por você. Sai do quadrado do vitimismo, de achar que, não, é sobre você, sabe? E aí, a gente vai ter o Comece por Você 2.0. Legal. Seu projeto de mentoria também, não é isso? Tenho mentoria. Hoje eu tô muito focada na mentoria para, assim, eu já fui buscada por outros negócios. Mas é isso, vamos lá, tá? Vamos aquecer. Sigam então lá a Cíntia. Fala do teu salão e do sindicato também, né? Porque aqueles que estão aqui, né? Que são do segmento, né? Clientes também, por que não, né? Chegar aí no salão. A mulherada que quer viver uma experiência, né, de cuidado, de bem-estar. Então é só ir lá no @Spacodep, com 2 P's, tá? É um salão, um espaço de beleza que fica ali no bairro da Madalena, que eu nem gosto de falar que é um salão, sabe? Do que eu acho que é um cantinho, é um refúgio onde você vai lá para se querer bem. Aconchegante demais. Uau! E aí, a galera manda bem demais. E aí nós temos o @ do Sim Beleza, que é @SimBelezaPE,
que aí é para a galera do segmento beleza. O sindicato ajuda você a colocar o seu negócio lá no lugar certo, burocraticamente falando, como é que você tem que seguir, para você não tomar a iniciativa quando a necessidade te obrigar, beleza? Isso é importante. Importante recado. Tá dado o recado. E aí, por último, o C, né? Deixa aí teu conselho final, seus comentários pra turma que assistiu a gente, que com certeza gostou do papo. Massa. Manda aí seu recado. Duque, meu conselho é o seguinte. Número 1, acredite em você. O mundo, ele vai te dizer não, tá? Mas aí, se você estiver conectado com a tua verdade, com o teu objetivo, então não tem como dar errado, sabe? Porque isso é uma lei universal, a lei da colheita. Ela não falha, é uma verdade que não tem como a gente ir contra ela, né? Aquilo que você planta, você colhe. Então, escolha qual semente você deseja plantar para você colher. Então, se conecta com isso, sabe? E assim, aprenda, porque isso é inteligente. Aprenda com quem está alguns passos na sua frente, sabe? Porque isso faz a gente, não é atalho, não é sobre isso. Não é sobre receita mágica, não é sobre isso, tá? É simplesmente você aprender com quem viveu. Porque não existe nada 100% original, nada, né? E aí, quando você aprende com o outro, o que você faz agora? Eu vou pegar o aprendizado dele e eu vou testar na minha vida, na minha realidade. E eu só vou ver se isso funciona para mim também. Porque se funcionou para ele, vai funcionar para mim. Então, isso é muito inteligente. Conecte com aquilo que você acredita. Escolha as sementes que você quer plantar, porque você vai colher. Não tem para onde correr, tá? É lei universal. E aprenda, bicho, com quem tá na jornada, que né? Massa, que massa. Aprenda com quem tá na jornada. Que massa. Minha querida amiga, legal. Foi top, papo. Obrigada. Adorei. Tua energia é única. A gente vê o quanto que você realmente se prepara para você estar onde você está, colhendo, né, os frutos já das sementes que você já colheu lá, desde novinha, desde criança. Parabéns pela tua trajetória. Obrigada. Parabéns pela tua família. Parabéns pelos teus projetos. E agradecer de coração mesmo por você ter aceito esse convite. Duque, valeu demais. Amo falar sobre empreendedorismo. Amo falar sobre liderança, né? E você é um cara que me inspira. Então é isso. Eu acho que a gente tem que também aprender a escolher quem nos inspira, né? É isso aí. Obrigada. Que prazer. Valeu. Pessoal, obrigado por acompanhar mais um episódio do nosso DuqueCast. Mais uma vez, lembra você, para seguir o nosso canal, ativa lá o sininho, compartilha com os amigos, faça com que essa mensagem chegue para cada vez mais pessoas, né? Seja no Brasil, seja fora do Brasil também. O importante é a gente compartilhar conhecimento, tá certo? Então até o próximo episódio, grande abraço, sucesso sempre, até mais!